Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada bem profunda, sabe? Uma jornada de transformação interna. Vamos conversar sobre como aquele nosso senso de justiça pode evoluir, deixar de ser um julgamento super rígido para se tornar uma sabedoria mais equilibrada. E olha, essa mudança toda começa com uma única pergunta. E a pergunta é essa: será que a gente é só vítima das circunstâncias? Ou será que somos, de fato, os arquitetos da nossa própria vida? Essa questão, ela nos coloca bem no centro do palco da nossa história, né? E é exatamente essa tensão que a gente vai começar a desvendar agora. Olha só, essa imagem aqui, ela mostra perfeitamente o nosso ponto de partida. De um lado tem a tal da roda da fortuna. Ela simboliza aqueles ciclos da vida, sabe? As coisas que simplesmente acontecem, que giram sem pedir a nossa permissão. E do outro lado, a justiça. E aqui o ponto-chave é o seguinte: justiça não é sobre tentar controlar a roda, de jeito nenhum. É sobre como a gente responde, como a gente escolhe agir enquanto a roda está girando. Entender essa diferença é fundamental. Então, vamos lá. Entramos agora na primeira etapa dessa jornada, o despertar. É aquele momento, sabe? Aquele clique em que a perspectiva muda, e muda de verdade. A gente para de botar a culpa no destino e começa a perceber o poder da nossa própria escolha. Mas, afinal, o que é a justiça nesse contexto? É bem mais do que leis e tribunais. Pense nela como uma lei interna. É aquele chamado para a gente assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, sabe? Pelas nossas ações e até pelas nossas omissões. É começar a entender de verdade a relação de causa e efeito na nossa vida e buscar clareza, mesmo quando tudo parece um caos. A lição fundamental aqui é bem direta. Toda escolha tem um efeito. Simples assim. Não existe essa de neutralidade total. Amadurecer nesse sentido é justamente isso. É responder pelo que se faz, pelo que se diz e, importante, também por aquilo que se deixa de fazer. É aquele ponto em que a desculpa do "ah, foi por acaso" começa a perder totalmente a força. Só que essa busca por responsabilidade tem um lado perigoso, uma armadilha. A gente pode chamar de a sombra da justiça. E é aqui que a jornada pode ficar um pouco sombria. É quando a autocrítica vira um juiz interno, sabe? Um carrasco que não dá trégua. E essa imagem aqui ajuda a gente a entender uma distinção super importante, a diferença entre ética e moralismo. A ética, ela é como um guia interno, mais flexível. Já o moralismo, que é a sombra da justiça, é tipo um livro de regras super rígido. Tudo é preto no branco. Ele simplifica demais a complexidade da vida e, no fim das contas, acaba transformando a verdade numa arma. Tá, mas como é que essa sombra aparece na vida real? Bom, os sintomas são bem claros. Aquela culpa crônica que não vai embora nunca, a busca doentia pela perfeição, uma rigidez emocional, uma dificuldade enorme de sentir, de perdoar a si e aos outros. A pessoa se torna o seu próprio carrasco, sabe? Exigindo uma coerência que, vamos ser sinceros, é completamente desumana. E essa frase, nossa, ela resume o problema todo. A justiça já não o equilibra. Condena. A balança, que deveria ser um instrumento de equilíbrio, vira só um jeito de pesar o erro e dar a sentença. A compreensão vai embora, e só o que sobra é a condenação. Mas, felizmente, a gente chega num ponto de virada. E aqui o caminho para a integração não é com mais rigor, não. Pelo contrário, é com mais humanidade. É a busca por uma saída dessa prisão, dessa dureza toda da sombra. E aí vem a grande pergunta que precisa ser respondida. Como é que se assume a responsabilidade pelos próprios atos sem se destruir no processo? Esse é o dilema central. É o que a gente precisa resolver para alcançar um senso de justiça que seja de fato integrado. A resposta, ou pelo menos o começo dela, é uma ideia simples, mas, olha, é transformadora. Responsabilidade não é a mesma coisa que punição. Dá sim para assumir um erro sem se aniquilar no processo, sem ficar paralisado pela culpa. Certo. E como a gente encontra esse equilíbrio? Bem, o elemento que estava faltando na equação é o coração, é a compaixão. É nesse momento, quando a honestidade se junta com a sensibilidade, que a balança finalmente encontra o seu eixo. A verdade deixa de ser uma espada afiada e vira uma ferramenta de alinhamento interno. E agora, a gente chega na peça final desse quebra-cabeça. A integração fica completa quando a gente entende uma coisa: a verdadeira justiça nem sempre precisa de uma ação imediata. Nem sempre é sobre uma decisão 100% racional. Olha, pode até parecer estranho, contraintuitivo, mas a maturidade de verdade ensina a gente a esperar. É aceitar que algumas respostas são como sementes, sabe? Elas precisam de tempo para germinar. Não dá para forçar.
E esse processo de sabedoria, de paciência, geralmente envolve 3 passos. Primeiro, reconhecer os limites do controle, aceitar que não dá para controlar tudo. Segundo, se esforçar para olhar a situação por um ângulo diferente, sabe, virar a coisa de cabeça para baixo. E terceiro, permitir que o processo se desenrole naturalmente, confiar no tempo. E com isso, a gente chega na síntese, no resultado final dessa jornada toda. Então, como é que é, na prática, um senso de justiça que foi totalmente integrado? Essa tabela aqui resume a jornada inteira de forma brilhante. A gente sai de um estado não integrado, onde se julga para não ter que sentir, passa pelo em processo, onde se aprende a ter responsabilidade sem autopunição e finalmente chega no totalmente integrado, um estado em que a gente responde à vida com verdade, equilíbrio e humanidade. Se fosse para resumir em uma única frase, seria isso. A justiça integrada é responder à vida com responsabilidade consciente e com uma humanidade sincera. É a capacidade de fazer escolhas éticas que levam em conta tanto a verdade dos fatos quanto a complexidade de ser humano. E para fechar, fica uma reflexão. Depois de percorrer todo esse caminho desde o despertar da responsabilidade até a sabedoria de saber esperar, a pergunta que fica no ar é a seguinte: em que área da vida de cada um de nós a balança está pedindo um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de coração, um pouco mais de consciência?